E a diretoria do Flamengo prepara dar o troco ao Palmeiras depois da chegada do Palmeiras no Bruno Henrique. A diretoria está decidida que vai para cima do Palmeiras e vai tentar tirar ao menos 2 atletas do clube alviverde paulista. Eu vou trazer todos os detalhes para você, situação envolvendo Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, e o meio-campista Rafael Veiga, meus amigos. Fica ligadinho que eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a renovação de Bruno Henrique, que é uma situação que a gente está aí na expectativa. A gente espera realmente, nessa situação, ter um ponto definitivo, um ponto final, que é a renovação do atacante Bruno Henrique. Vou falar também sobre esse próximo jogo do Flamengo, a programação que o Tite já preparou até o jogo contra o Vasco neste próximo domingo. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre esse jogo, Flamengo e Vasco, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece no Maracanã neste próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Lembrando, né, que é o primeiro jogo do técnico Tite, no Maracanã, à frente do comando do mais querido do Brasil. Tite, que já vem de uma estreia com vitória sobre o Cruzeiro na última quinta-feira. O Tite perdendo aí jogador, né, que foi titular para essa partida contra o Cruzeiro, que foi o zagueiro Davi Luiz, está lesionado. O Flamengo confirmou a lesão do Davi Luiz, e a informação que temos é que o zagueiro Davi Luiz está fora do jogo contra o Vasco amanhã, neste domingo, e também no próximo jogo, agora no meio de semana, contra o Grêmio. A gente vai apurar mais detalhes sobre a situação do Davi Luiz e vamos torcer para que dê tudo certo a volta do zagueiro Davi Luiz. Já para esse jogo contra o Vasco, quem deve ser titular absoluto é o zagueiro Léo Pereira, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Cruzeiro e agora está de volta. Aí, vai ser titular junto com Fabrício Bruno. O técnico Tite, né, já preparou a programação do Flamengo para esse jogo contra o Vasco, clássico que acontece no Maracanã. O elenco do Flamengo se representou na tarde desta última sexta-feira no CT do Ninho do Urubu. Jogadores que foram titulares contra o Cruzeiro foram à academia fazer um trabalho regenerativo. Os demais atletas que foram reservas foram a campo e treinaram normalmente. O Flamengo treina novamente neste sábado, a partir das 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília, e logo após o treino, né, o Flamengo aí inicia a concentração para o jogo contra o Vasco neste próximo domingo. Essa é a programação do técnico Tite com o elenco para esse jogo, esse clássico contra o Vasco neste próximo domingo. E vamos torcer para dar tudo certo e o Flamengo consiga aí mais uma vitória importante. O Flamengo, que neste momento é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Lembrando que o líder Botafogo está com 58. Flamengo aí com a diferença, realmente faltando aí 11 pontos para encostar no Botafogo. Na segunda colocação está o Red Bull Bragantino, que bateu o Palmeiras. Palmeiras que vem numa crise aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Palmeiras. O Red Bull Bragantino bateu o Palmeiras de 4-2 e foi aí a 49 pontos, está na segunda colocação. Então Botafogo, Bragantino e Flamengo na terceira colocação, beleza? Agora vamos falar sobre a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique, meus amigos, porque ontem o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação sobre a situação envolvendo os próximos passos da renovação do contrato de Bruno Henrique com o Flamengo. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel se reuniram com Denis Ricardo na última quinta-feira, antes da bola rolar para Flamengo e Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E o Flamengo aceitou realmente aí dar 3 anos de contrato a Bruno Henrique, o que o empresário vem pedindo para Bruno Henrique assinar sua renovação com o Flamengo. Ambas as partes saíram felizes e segue aí para um final feliz nessas negociações entre Flamengo e Bruno Henrique. Só que agora, ontem o Vene Casagrande trouxe a informação com exclusividade que nos próximos dias o empresário de Bruno Henrique está de viagem marcada, vai viajar para o Rio de Janeiro nos próximos dias para apresentar essa proposta a Bruno Henrique. Daí então, proposta que o Flamengo está disposto
realmente, né, fechar e assinar contrato com o atacante por mais 3 temporadas. Daí então a gente aguarda esse novo encontro, essa nova reunião que deve acontecer, realmente deve acontecer uma nova reunião, para poder debater os pontos finais e daí então o Bruno Henrique continuar no mais querido do Brasil. Lembrando, mais uma vez, o desejo do Bruno Henrique é continuar no Flamengo. O Bruno Henrique recebeu algumas propostas, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol do exterior, como, por exemplo, o Olympiacos da Grécia, chegou junto do Bruno Henrique, o Bruno Henrique não aceitou. O Palmeiras, da dona Leila Pereira, né, chegou aí de uma forma que o Flamengo não gostou, apresentando propostas com valores absurdos, e daí então o Bruno Henrique tomou decisão e disse não ao Palmeiras também. O Bruno Henrique não aceitou ir para o Palmeiras. O desejo do jogador é encerrar sua carreira no Clube de Regatas do Flamengo. E a gente tá torcendo. Vamos torcer para dar tudo certo. E o Bruno Henrique, realmente, de fato, o Flamengo já era para ter resolvido essa situação. Essa é a minha opinião. O Flamengo já era para ter resolvido essa situação envolvendo a renovação do atacante Bruno Henrique. Agora, se falamos sobre o Palmeiras, a forma que o Palmeiras chegou no Flamengo, da maneira que o Palmeiras chegou no Bruno Henrique, mano, vou falar pra vocês, a diretoria do Flamengo se sentiu incomodada. A diretoria do Flamengo não gostou. Isso porque o Palmeiras já teria chegado no Pedro alguns meses atrás. O Flamengo já não teria gostado dessa situação. Agora, o Bruno Henrique com o contrato se encerrando no Flamengo, mas ainda tendo contrato com o Flamengo. O contrato de Bruno Henrique vai até o final de dezembro. Até o dia 31 de dezembro, até o final deste ano. Mesmo assim, o Palmeiras chegou com tudo, fez o que pôde fazer para ter o Bruno Henrique. E isso o Flamengo se sentiu incomodado. Incomodou todo mundo, incomodou a torcida, incomodou realmente, né? Todo mundo ficou incomodado com a forma que o Palmeiras geriu para chegar no Bruno Henrique. E agora a diretoria do Flamengo, para dar o troco, a diretoria do Flamengo decidiu dar o troco no Palmeiras. Ah, é assim? Vai chegar no Pedro, vai chegar no Bruno Henrique? A gente também precisa dar uma resposta para o Palmeiras. E agora a diretoria do Flamengo está disposta, decidida, ir com tudo e tentar tirar jogador do Palmeiras. Ao menos 2 jogadores já está na mira do mais querido Brasil. E segundo as informações do paparazzo rubro-negro, o Flamengo deve fazer uma investida a qualquer momento, principalmente pelo zagueiro Gustavo Gomes. Rafael Veiga também não está descartado. O Flamengo também tem interesse no Rafael Veiga. Rafael Veiga aí chegaria inclusive para ser um reserva já imediato no nosso mês de hoje, André Arrascaeta. Gustavo Gomes e Rafael Veiga realmente são jogadores que o Flamengo deve chegar com tudo no Palmeiras para dar o troco. O Flamengo vai dar uma resposta, posso falar assim, à altura. E a gente sabe que o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro no caixa, o Flamengo tem aí, né, já em caixa, mais de 250 milhões para investir em contratações. E ao final do ano, com o total do superávit, o Flamengo pode chegar a mais de R$500 bilhão e esse dinheiro pode ser usado em novas contratações. Olha só, o valor hoje de Gustavo Gomes, segundo o portal Transfermarkt, está avaliado em 8,5 milhões de euros. 8,5 milhões de euros. O contrato de Gustavo Gomes com o Palmeiras vai até o dia 31 de dezembro de 2026. Ou seja, o jogador não dá para assinar um pré-contrato agora, só no meado de 2025, quando realmente vai poder assinar um pré-contrato. Já a situação envolvendo o meio-campista Rafael Veiga. Rafael Veiga, que tem um valor mais de mercado mais avantajado, segundo o portal Transfermarkt, está avaliado em 16 milhões de euros. O contrato de Rafael Veiga com Palmeiras também vai até o final de 2026, ou seja, até 31 de dezembro de 2026. Rafael Veiga, que hoje tem aí 28 anos, e Gustavo Gomes com 30 anos. Será que realmente daria para o Flamengo fazer, realmente valer aí, dar uma resposta à altura ao Palmeiras? Lembrando que o empresário de Dudu estava de olho na situação das movimentações do Palmeiras, porque o Palmeiras estava tentando contratar o Bruno Henrique,
mas não conseguiu, nem vai conseguir, E com isso, o Bruno Henrique chegaria para jogar no ataque do Alviverde Paulista. E o Dudu é o atacante do Palmeiras. E com isso, o empresário de Dudu estava de olho em toda essa movimentação e não gostando nada do que estava acontecendo. Agora, o Palmeiras vem em uma crise daquelas. O Flamengo tem grana, como já falei para vocês. O Flamengo tem grana para chegar e tirar jogadores do Palmeiras. O Flamengo chega hoje, tira jogadores do Palmeiras tranquilo. Dependendo realmente aí da aceitação de jogadores, eles não pensam duas vezes, eu acredito que não. O Flamengo tem bala na agulha para pagar um bom salário, tanto para Gustavo Gomes, como também para Rafael Veiga. E agora a gente aguarda. Segundo o paparazzo rubro-negro, o Flamengo deve ir com tudo. Realmente dar uma resposta à altura o time da tia Leila Pereira, que tentou de tudo, fazendo a maior, bagaça aí no mercado, se achando a rainha da cocada preta, vindo com tudo, 4 anos de contrato, 2 milhões de salário, mais 4 milhões de dólares em bonificações, em luvas diluídas durante os 4 anos de contrato, tudo isso para seduzir o Bruno Henrique. Mas o coração do Bruno Henrique, ó, é rubro-negro. Rubro-negro, e não vai não, Bruno Henrique vai ficar no nosso Mengão queridão, e vamos aguardar o que deve acontecer, essa chegada do Flamengo. O que você acha? Rafael Veiga e Gustavo Gomes, Flamengo deve ou não deve fazer aquela, posso falar assim, aquela, pressãozinha no Palmeiras? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? De agora foi isso, eu vou seguindo forte por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.